presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, defende um prazo de 8 anos para que juízes possam ser candidatos depois de deixarem a magistratura. A fala foi durante sessão do CNJ, que julgou o caso de um juiz do Maranhão que havia participado de lives político-partidárias. O caso chegou ao plenário do Conselho Nacional de Justiça depois que foi instaurado o processo para apurar conduta do juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da comarca de São Luís, no Maranhão. Em maio, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, concedeu liminar proibindo a participação do juiz em lives político-partidárias. No julgamento de hoje, a maioria do plenário votou pela manutenção da decisão do Corregedor Nacional. A conselheira Candice Galvão Jobim afirmou que, além da Constituição Federal, o juiz desrespeitou também a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A conduta está totalmente delimitada e, inclusive, o ministro corregedor teve a preocupação de colocar que o juiz tem que participar de debates virtuais que possuam conotação político-partidário ou que possam ser considerados como de militância política, e acho que essa vedação está, sim, contida na LOMAN. Já o conselheiro Henrique Ávila lembrou ainda das violações que o magistrado comete ao entrar no debate com conotação político-partidária em ano de eleições municipais. Ficou evidente a quem quisesse ver que o juiz adentrou a seara política, se arvorou na condição de corregedor-geral da humanidade. Para o presidente do Conselho, ministro Dias Toffoli, o caso em julgamento é representativo. A respeitabilidade do Poder Judiciário se faz pela sua imparcialidade. E a imparcialidade não é só do presente, é na perspectiva do futuro. Não se pode fazer demagogia com a vida alheia, com a decisão sobre a vida, a liberdade e o patrimônio das pessoas. Esse caso que nós estamos a julgar é paradigmático, porque a imprensa começa a incensar determinado magistrado e ele já se vê candidato a presidente da República, sem nem conhecer o Brasil, sem nem conhecer o seu estado, sem ter ideia do que é a vida pública. Durante a sessão do CNJ, o ministro Dias Toffoli defendeu que o Congresso Nacional aprove um prazo maior para que juízes e promotores possam ser candidatos após deixarem os cargos. Atualmente, esse período é de até 6 meses. Eles tinham que colocar na Lei Complementar 64 de 1990, a Lei de Inelegibilidades, a inelegibilidade de magistrados e membros do Ministério Público que deixem a magistratura por pelo menos 8 anos. Por que isso? Porque assim se evitaria de utilização da magistratura e do poder imparcial do juiz para fazer demagogia, aparecer para a opinião pública e depois se fazer candidato. Quem quer ser candidato, seja como magistrado, seja como membro do Ministério Público, tem que deixar a magistratura, tem que deixar o Ministério Público. E há que haver um período de inelegibilidade, sim.